Eduardo, como vai? Tudo bem? Desculpa. Eu tô bem. E você, como é que tá, Márcia? Obrigada, mas eu já quero começar falando daquele caso dos 30 anos, porque para mim o caso mais emblemático do que esse não há. Muito obrigada por estar aqui com a gente, sei que a tua vida é correria também, que de quem não é, né? Ultimamente a gente só corre, eu tenho a impressão que o dia tem 5 minutos. É assim com você também? É impressionante. Sim, é cada vez. E o ano passou rápido demais. A gente tá agora Escuta, Natal, 30 acabou, dias. Acabou, já acabou, era. acabou, já era. Uma Então eu benção. falo assim, a vida está passando muito rápido. É, claro que eu acho que tem aí uma grande contribuição da internet, não é? Uhum. E de repente tem horas que você acorda e você fala assim, e às vezes eu passo semanas inteiras, que eu falo, gente, eu não fiz nada por mim, digamos assim, sabe? Eu trabalhei, eu produzi, eu tomei conta da minha vida, paguei, fiz a mesma, mas assim, para mim. E aí eu fiquei restabelecendo esse paralelo com as relações. Por exemplo, essa mulher falou que ficou 30 anos dentro de uma relação tóxica. E eu prometi que nessa live nós vamos falar para as pessoas Uhum. por que as pessoas se envolvem em relações tóxicas, porque não é todo mundo que se envolve. Né? E por que elas ficam? Como é que uma pessoa fica 30 anos numa relação tóxica? Como é que essa pessoa percebe que é tóxico? Claro que ela percebe. Por que ela não consegue sair? Então vamos lá. Eduardo, primeiro, vamos definir o que é uma relação que a gente pode considerar tóxica. Vamos lá. Antes de você ter uma relação tóxica com alguém, você tem que perceber que a relação tóxica começa em você primeiro. Porque tudo aquilo que eu permito na minha vida significa que eu entendo que faz parte de mim. E isso é muito forte. Então, a mudança de percepção num relacionamento, ela começa sempre sobre mim. Nunca é sobre o outro, Márcia. Você, mulher, você, homem, que tá aqui, nunca é sobre o outro, é sobre eu me posicionar. Então, a parte do relacionamento, onde a gente fala sobre não só o relacionamento entre marido, mulher, o relacionamento com filhos, o relacionamento com colegas de trabalho, relacionamentos entre eu comigo mesmo. É algo que eu tenho que trabalhar. Entende? Tá, mas assim, eu posso ser tóxica comigo mesma? Claro, com certeza. Se você, Como? por exemplo, se você, por exemplo, aceita tudo que o outro diz, dificuldade de dizer não. Quantas pessoas têm dificuldade de se posicionar e falar não para alguém? Por Nossa, quê? Hoje eu estava muitas. até, eu Uma estava hoje grande até, maioria, inclusive, né? a maioria, por quê? Porque as pessoas não sabem quem elas são. Elas querem de fato fazer tudo pelos outros, mas elas esquecem que antes de se perdoar também é preciso. Então a gente está falando sobre perdão, né? No relacionamento tóxico. Por que eu continuo no relacionamento tóxico? Porque eu não me perdoo? Porque eu não me olho? Porque eu não me conheço? Eu não mudo? Então a primeira Não, mas como é que a mudança. gente pode? Vamos começar do começo, porque eu acho que muitas pessoas não sabem nem. O que está falando da voz dele? Eu também estou sentindo um eco. Eu estava até com o aparelho, tirei o Deixa eu tirar aparelho. meu fone. Estou Deixa eu tirar meu sentindo fone aqui, mal pode ser aqui meu fone. agora. Tira, por favor, vamos ver. Vamos ver. Às vezes os microfones só atrapalham. Vamos ver. Bom, eu quero, porque às vezes a pessoa fica assim, mas será que é tóxico o que está acontecendo na minha relação ou é normal? Né? Qual é o sentimento que a gente tem que identifica, não, é tóxico, não é normal, não é um conflito normal de um relacionamento, não é uma diferença normal de convivência, porque todos nós, cada um tem uma personalidade e fatalmente, claro, em algum Uhum. momento as coisas não são exatamente um mar de rosa. Como identificar que é tóxico? A primeira coisa, né? Você falou muito bem, Márcia. Todo mundo precisa ter um relacionamento. Ninguém nasceu para ser feliz sozinho. Isso é fato. Você precisa estar no meio de pessoas. E como que eu descubro isso? Quando você está num relacionamento, e principalmente um casamento, um namoro, você tem que entender que não existe nada pior do que estar com alguém, essa pessoa fazer você se sentir sozinho ou sozinha. É a primeira coisa. Como eu identifico? Eu me sinto sozinha, eu me sinto desamparada, eu me sinto não vista, eu não tenho atenção, eu não tenho amparo da pessoa que está junto comigo. Porque o relacionamento, é isso que eu gosto de falar para as pessoas. Como que eu identifico? Eu tenho que ter paz naquilo que eu estou vivendo. E não é a paz que eu não vou ter problemas e desafios, Márcia. Não é sobre isso. É sobre entender que nos dias difíceis eu tenho que me unir ainda mais com a pessoa que eu estou. Porque não é os dias bons que nos definem, é o que a gente faz nos dias maus no casamento, no relacionamento. Claro. Então, como eu identifico? É a paz. Eu preciso ter intimidade com a pessoa que eu estou junto ao ponto de eu contar os meus desafios e problemas. Só que isso eu
falo que seria até um desafio das pessoas emocionalmente e espiritualmente, porque o mundo espiritual e emocional, eles caminham juntos. Então, quando eu trabalho o meu emocional, quando eu faço terapia, quando eu leio livros, quando eu tenho ambientes com pessoas que me elevem e não me travam, quando eu oro, por isso que eu falo da parte espiritual, que não é sobre religião, Não, é sobre você se não. posicionar com Deus, Exato. com aquele que te criou, sabe? Então, essa parte emocional e espiritual, elas caminham juntas ao ponto de eu entender que os dias difíceis, eles fazem parte de um relacionamento. Eles fazem parte. Porque amar, e levando para a sabedoria milenar, amar não é uma opção. Amar é um mandamento. E é isso que é um desafio para algumas pessoas. Sobre qual é o meu 100% no 50% no relacionamento. Eu vou repetir para as pessoas que estão aqui. Qual é o meu 100% no 50% no relacionamento, Márcia? Para que dê certo. Sabe, eu me posicionar com a minha mulher. É muito desafiador ter um casamento, ter um relacionamento. É muito desafiador se conviver com as pessoas. Será que faz sentido para quem Extremamente. Mas olha, Hum, sim, extremamente. Mas, por exemplo, é que você estava falando da questão orar e tal, quero fazer um parênteses. Por quê? hum. Porque eu tenho visto ao longo da minha vida, eu também eu sou zero religião, e sou total espiritualidade, porque eu acredito mesmo em energias, em coisas, bom, enfim. Tem gente que fala assim, não, mas eu vou orar porque Deus vai transformar. Eu acho que a gente não está falando disso, né? Não é isso. Porque assim, a oração, ela tem um aspecto muito poderoso na nossa vida, principal da gente acessar Deus, acessar o que as pessoas acreditam como criador, energia. Mas o ponto é, você tem que entender que existem coisas na vida que não vão mudar. É bom entender isso. Porque imagina, eu tô num relacionamento, e acontece muito, tá? Isso, Márcio. Eu tô num relacionamento, principalmente com mulher, eu recebo tanto direct, minha amiga, de mulheres que estão sofrendo violência, abuso, e elas continuam porque a religião manda. Peraí, isso é doentio, você ficar vivendo algo onde você está sofrendo abuso, assédio. Então a gente tem que entender isso. Quando sai do limite moral, físico, quando vai para o assédio, você tem que se posicionar e, óbvio, não permitir que isso aconteça mais na sua vida. Então a gente tem que entender para não ser extremista, né, Márcia? Porque existe o 8 e o 80. A pessoa que ela não ora ou não acredita em algo, ou a pessoa que acredita e só ora e não faz algo. E isso é muito desafiador. Eu acho que a Colocar isso na pessoa balança devia requer orar sabedoria. primeiro para se transformar, não é? Porque ela se transformando e ela Boa. tendo uma, é que eu falo, a divina inspiração, ela pode, inclusive, entender que aquela situação não é para ela. Não fica orando para se transformar o outro, transforma a si mesma, não é isso? Você começa com a mudança, porque tudo que eu faço comigo, primeiro reflete no outro. Né? Porque palavra motiva, exemplo arrasta. É o principal. Então eu pego homens e mulheres que falam, reclamam dos seus casamentos. Eu falo assim, tá, mas, de novo, você está orando para você mudar? Para você alinhar as expectativas com a pessoa? Você está fazendo a sua parte? E a gente volta sempre no mesmo aspecto. É por isso que a mentalidade das pessoas dentro do relacionamento, em tudo, é nós entendermos e entregarmos o nosso melhor. Se eu faço o meu melhor, Márcia, se eu entrego o meu melhor e a coisa não anda, não vai para frente, é óbvio que eu tenho que olhar para isso e entender se eu devo ou não devo continuar. Só que hoje o mundo traz para nós, eu até estava vendo esses dias, o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, fala que os casamentos, eles estão diminuindo cada vez mais. Por quê? Porque as pessoas não têm mais paciência para trabalhar a sua vida, trabalhar um relacionamento. É muito descartável. E a gente vê isso no mundo digital, né, Márcia? A gente Exato. O consegue Lu está entender. dizendo aqui, ó, vivo 19 anos num relacionamento tóxico, não estou aguentando mais. Tá, só para eu não esquecer. Exatamente, tudo é muito descartável, as pessoas não estão mais casando, porque casar exige maturidade, exige trabalho, exige sabedoria, sabe, gente? Né? Casou, está apaixonada e vai dar certo, não tem nada a ver. Casamento, os filmes acabam no casamento, e eu costumo dizer que deviam começar no casamento, né? Porque é ali que começa o verdadeiro desafio. Porque a paixão, a química, todas essas coisas vão caindo, e aí começa o verdadeiro desafio da vida em comum. Por exemplo, nós vimos então, abri a live, uma que falou 30, e agora nós vimos uma de 19. Por que você acha que essas mulheres ficam tanto tempo em relações que fazem sofrer, que fazem mal? Por quê?
A primeira coisa, eu ouvi uma vez que a mulher, ela luta muito mais que o homem num casamento ou num relacionamento. Muito mais. E mulher cansada, principalmente se algum homem está vendo isso agora, mulher cansada, ela tá... Mulher calada, ela tá cansada. E quando a mulher, ela se cansa, eu sei, não tem mais o que fazer. E Não. por que que elas se permitem, Márcia? Aí é uma questão que não existe uma resposta única, né? Mas existe dela batalhar. Talvez essas pessoas que mandaram aqui, elas têm filhos e elas querem continuar pelos filhos. A motivação é que faz você continuar sobre algo. Só que quando eu entendo que eu preciso me amar primeiro e não ser uma agradadora ou um agradador para as pessoas, eu me posiciono. E eu estava até falando contigo pelo WhatsApp antes. O que que acontece? Nós temos que entender que nós somos filhos e filhas amadas, criadas pelo Pai, por Deus, por aquilo que essas pessoas acreditam. E se eu não tenho a minha identidade, ou seja, identidade revela quem eu sou. Então, se eu não sei quem eu sou, de novo, eu continuo permitindo viver coisas. E é por isso que uma live dessas, uma entrevista, um livro, ele tem a capacidade de ser uma semente na vida dessa mulher, na vida desse homem, para que eles expandem a mentalidade, abram a cabeça para fazer diferente. Então essa mulher também, por questão cultural, a gente sabe que é muito forte, né? A pessoa continua, ela se mantém algo para Ainda hoje, em parecer. 2024. Ainda hoje, muito, totalmente. Totalmente. As pessoas mantêm algo para mostrar para os outros e elas não fazem por elas. É como você ser de mentira. Tudo que é de mentira vai chegar um momento que vai desandar, que vai cair. Porque quem não é de verdade tem um prazo de validade. Isso é a lei da vida, é natural. Só que o nosso maior desafio é conseguir blindar e ter maturidade. Você falou algo muito poderoso. Maturidade. A maturidade, quando eu entro no relacionamento, é entender que agora eu não sou mais uma pessoa. Nós somos dois. E se os dois não tiverem com essa mesma frequência batendo, com a mesma mentalidade, seja a mentalidade emocional e espiritual, no primeiro desafio vai ruir. Olha só, pensa um casamento onde eles começam e eles estão bem financeiramente. Se eles não tiverem alinhados e saber que agora eles não são mais, eles não são dois e são um, vai acontecer que eles vão desistir um do outro. A minha esposa me conheceu muito bem financeiramente. Depois de 3 meses casado, eu quebrei mais. Eu fiquei endividado. Eu fui no fundo do poço, eu tive que morar de favor. Eu tive que pedir dinheiro emprestado. Pensa um homem em casa. Mas eu continuei trabalhando. A minha mulher, a gente sentou ali na expectativa. É isso que falta nas pessoas. No início, você falou algo muito poderoso. O filme começa no final. Onde a vida real é. Porque o mundo ideal mostra para nós que tudo é flor. Exato. O mundo ideal mostra que você tem que ser perfeito. Não é. Então, quanto mais eu vejo a tua luz perto aqui, Márcia, maior fica no fundo a minha sombra em algo. Então as pessoas elas vão casar com a luz e a sombra. Isso é muito forte. Quem entender isso, a chave vai virar aqui. Mas Só isso que saber o limite disso. por exemplo, a pessoa ali dos 19 anos, ela acabou de falar que ela tem 2 filhos. Tá, tudo bem. Ela acabou de falar que ela tem 2 filhos e foi muito humilhada. Blá, blá, blá. Então, eu vou falar o seguinte: eu não acho, sinceramente, que o motivo seja os filhos ou o que quer que seja. Porque, exceto se forem filhos pequenos ou tiver uma circunstância muito especial e a pessoa a mãe não puder trabalhar ou não tiver, né? Mas mesmo assim, dependendo da situação, ainda dá para você separar e o homem pagar. Eu acho que essa questão tem muito mais a ver com o medo do que com a situação efetivamente. Essa é a minha visão, né? Com anos na televisão lidando com isso, e também escritora nessa área, e tem essa bandeira que é o Acorda Alice. Eu acho que tem mais a ver com o medo. Medo do quê? Aí é que tá. Não é um medo tangível, mas o medo de estou sozinha. Mas está sozinha, acorda, está sozinha, né? Mas o medo de enfrentar o mundo, mas está enfrentando, acorda? Sabe, eu acho que as pessoas têm esse medo. Agora, de onde vem esse medo? De onde vem? Porque espiritualmente tem uma causa para esse medo? E, gente, acredita que eu esqueci minha água, caramba? Bom. Tem o medo do julgamento e tem o medo, sim, espiritual. Por quê? Se a gente for levar isso para a sabedoria milenária, os princípios, nós temos algo muito forte que fala, que é uma aliança. O que é uma aliança, Márcia? Uma aliança, de fato, é onde as pessoas, elas agora vivem uma vida só. Então, ela passa anos vivendo esse mundo espiritual. Por exemplo, o que eu vivo e o que eu ensino às pessoas
É que você tem que, de fato, honrar a pessoa que está junto contigo. E eu entendo que honrar as pessoas é você colocar nos seus projetos, é você sempre falar dela na frente das pessoas quando te perguntarem algo, é você entender que você tem que caminhar junto. E o espiritual, quando você não tem essa aliança, quando você não tem o casamento, quando você não faz isso, espiritualmente você não está blindado. É isso que as pessoas não entendem. Então, obviamente que vem ataque espiritual. E eu estou falando que o mundo espiritual ele é muito real. As pessoas não enxergam porque elas não estudam sobre isso. Explica um pouquinho melhor essa questão ataque espiritual. Porque fica muito assim. O que é um ataque espiritual? Como esse ataque espiritual acontece? Imagina que eu sou uma mulher, não é? Espiritual, religiosa, espiritual, conectada, e o meu homem, meu marido, meu parceiro, não. Explica um pouco também dentro desse cenário. Adianta, porque você falou que o casal tem que ter uma comunhão. Mas se eu estou num caminho e ele está no outro, como é que faz? Aí aconteceu isso na minha vida. Quando eu e a minha esposa, a gente de fato quis viver sobre a palavra, né, a palavra de Deus, viver sobre os princípios, de novo, para quem está aqui, tira do seu coração, não é sobre ser católico, evangélico, espírita, não é isso. É sobre você viver o princípio que é imutável. O princípio é uma lei. Então, explicando para você, aconteceu isso na minha vida, no meu casamento, por exemplo. Eu comecei a buscar mais. E quando eu falava para minha esposa no início, ela falava, para com isso, não tem nada a ver. Isso é loucura da sua cabeça. Só que eu entendo, Márcia, que existe um templo de plantar e colher na vida. Então eu continuei fazendo. Eu respeitei esse tempo. Eu não tive medo de ser julgado por ela ou pelas pessoas de fora. Até que um belo dia, ela vendo que eu estava mudando. Perceba, gente, a gente volta, a gente dá a volta e volta para o mesmo lugar. Sobre eu entender quem eu sou e renunciar a algumas coisas e principalmente amplificar aquilo que eu tenho de bom. Então o lado espiritual, ele entrou nisso e a minha esposa ela começou a ver e falou assim, opa, peraí, faz sentido. O Eduardo está mudando como homem. Peraí, o que está acontecendo? Ele está mais carinhoso, ele está mais respeitoso. Ela olhou para isso. É isso que ela percebeu. Ela entende. E no aspecto espiritual, falando daquilo que a gente vive e estuda aqui, Márcia, por exemplo, como que você fecha o ataque maligno espiritual? Você tem que fazer aliança, você tem que viver a comunhão com Deus. Ou seja, eu me caso e eu tenho uma bênção de alguém. Porque se eu estou morando junto com alguém, pela lei, pela sabedoria milenar, está dizendo que você está quebrando o princípio. Então você dá legalidade para sofrer ataque. Por isso que quando eu conheci a minha esposa, e eu tive vários namoros antes da minha esposa. Vários, e nenhum deu certo. Quando eu pensei que, peraí, eu vou fazer o que está escrito aqui. Eu quero fazer o que está escrito, eu quero só testar para ver se é verdade. Eu vou fazer tudo certo. Eu vou me desenvolver como pessoa, eu vou começar a orar, eu vou começar a conviver com pessoas diferentes, em ambientes diferentes. E eu quero conhecer uma pessoa assim. Eu joguei isso para o universo, como as pessoas falam. Eu joguei isso para Deus, para meu pai. E ele colocou essa pessoa no meu caminho. E eu falei, olha, quando nós começamos a namorar, Márcia, eu falei como eu queria que fosse. E eu disse assim, agora eu quero que você me fale como você quer que seja. Para a gente alinhar expectativas. Porque expectativas não alinhadas geram frustração. E você, na televisão, você deve ter visto durante muitos anos. O que acontece no casamento é que um vai para um lado, outro vai para o outro. Por quê? Porque não alinharam expectativa. Porque não estavam juntos, porque um queria uma coisa, outro queria outra. É tão louco isso, Márcia, que eu tinha dois alunos, um homem e uma mulher, que se casaram, que eles falaram o seguinte, Edu, nós vamos separar porque ele está indo para um caminho, eu estou indo para o outro. Eu falei, sério, me conta, o que aconteceu? Não, faz um ano que a gente casou e a gente decidiu, em um ano, juntar 100 mil reais. E eu falei, nossa, que legal. A gente conseguiu juntar, só que tem um problema, Edu. Quando juntou uns 100 mil, ele foi lá e comprou um carro, só que eu não queria comprar o carro. Eu queria viajar. E isso é tão simples que não teve alinhamento, aonde, quando aconteceu isso, eles se separaram. Que é mais profundo? Pessoas que começam a se relacionar, Márcia, um quer ter filho e o outro não quer. Não é sobre ter ou não ter filhos. Então, exatamente, porque elas não conversam antes. Não conversam. Acham que o amor resolve tudo. Supera tudo. Não faz, não vai nessa. Não, amor não supera nada, gente. Amor é sentimento, o resto é decisão, né? Então, quer dizer, isso daí é um prefere. Aí, por exemplo, o homem que comprou o carro, ele pensa mais nele.
A mulher que pensa na viagem, ela pensa mais nos dois. Porque a viagem é algo que se desfruta a dois, não é? E aí tem que ver isso. Agora, essa aqui, acho que foi de 18 ou de 30 anos que acabou de escrever aqui, que já passou tanta mensagem, eu li, escrevi. Ela falou o seguinte, que ele ameaçava tomar os filhos, que ela cansou porque ela criou os filhos sozinha. Então, gente, vocês escutaram o que eu falei? Não. Ela ficou 18 anos, falou que agora tomou uma decisão, ela criou os filhos sozinha. Então, ela estava sozinha, certo, certo. E por que ela estava sozinha junto? Por medo, por rejeição, por às vezes não se conhecer, mas principalmente tem um desafio hoje que os homens não se posicionam. Tá faltando um desafio dos homens serem homens de verdade, sabe? Prover, de ir, de cuidar, de fazer, de estar junto em aliança. É isso que eu falo. Existem homens emasculados, homens que são crianças, homens que hoje estão casados com as suas mães e não entendem. Eu tenho certeza que vai ter muita mulher colocando que o homem hoje parece que ele é mais casado com a mãe do que com ela. É. Sabe? Eu não consigo ver os comentários depois que aparecer. Me fala aqui, Márcia, porque é impressionante. Então ela estava criando sozinha esses filhos. E gente, eu fico chocado de um jeito, porque o homem fala, nossa, eu faço tudo, eu trabalho, ela não faz nada em casa. Eu falei assim, meu amigo, eu falo, experimenta ficar em casa, tá? Cuidando de filho, fazendo tudo. Você vai chegar moído em casa e a mulher ainda, ela te espera com um sorriso de noite. Você não sabe o que você está falando. Você devia pagar 10 vezes mais para ela fazer isso. Você sabe o que eu falei hoje? Eu fiz um post que eu vou colocar. Estão discutindo o PEC 6x1, né? Eu falar, e quando é que vão discutir o PEC da mãe? 24 por 24, 7 por 7, 365 por 365, sem descanso, sem férias, sem salário, né? Não tem. Então, assim, é uma mentalidade da nossa sociedade que foi embutida, sabe? Que foi colocada nos homens, principalmente. E eu falo, eu honro a minha mulher aqui por tudo. Hoje a minha mulher, por escolha, ela não quer atrapalhar. Nós somos sócios nas empresas, que nem eu tô dizendo. Eu honro a minha mulher em tudo. Tudo ela tem parte aqui. Tudo. E não é sobre atrás de um grande homem existe uma grande mulher. Não é assim, irmão. Não é atrás. Tá caminhando do lado. E muitas vezes ela tá junto comigo aqui, ó, falando, ó, é esse o caminho. Porque a palavra fala, Márcia, que a mulher virtuosa edifica o lar, edifica a casa. Sim. Então, uma mulher virtuosa, eu falo assim, homens, escutem as suas mulheres, pelo amor de Deus. Para de ficar dando ouvido pra gente fora, escuta a tua mulher, porque ela já tem isso. É genuíno. Tá bom, eu acho perfeito o que você está falando, Eduardo, eu concordo totalmente. Só que não é a prática. Em geral, estou falando da grande maioria, né? Na prática, assim, o homem não está nem aí com isso, entendeu? Ele quer cômodo, o que é cômodo para ele. É chegar em casa, que a mulher tocou, ele não está voltado para esse lado, eu diria, o lado existencial da relação, porque tem eu, você e o relacionamento. O homem não está voltado para isso. Ouve só mulheres. Perfeito, lindo, maravilhoso. Só que eles não fazem. A grande maioria não faz. A grande maioria, assim, tá mexendo. O que você quer, sabe? A mulher sábia edifica o lar, a mulher sábia, ela edifica a própria vida, porque ela também entende quando não adianta mais bater em ferro frio, né? E malhar em ferro frio. Porque hoje o feminicídio está crescendo demais. E isso está crescendo porque a mulher está insistindo em aceitar e em ficar dentro de um relacionamento de sofrimento, de pesar. Para quê? Agora, eu queria voltar na questão do ataque espiritual que você disse, porque para não perder. O que é esse ataque? Como que ele acontece? Por que ele acontece? Ele acontece através de tentações. O que é uma tentação? Você começa a olhar para uma pessoa diferente. Você nunca olhava para ela daquele jeito. Aí você começa a olhar para ela de um jeito diferente. Você começa a enxergar coisas que você não via. Você começa a ter sonhos. Você começa a ter impaciência. Você começa a ter ataques no seu corpo. Aonde você tem ansiedade. Aonde você não consegue dormir. Aonde surge doenças psicossomáticas. O que é? Que vem da mente para o corpo. Alergias. Então o ataque espiritual ele vem disso, Márcia, da quebra do princípio. Por isso que eu falo. O ataque espiritual, ele vem quando eu, Eduardo, no meu casamento, eu dou abertura para isso. Exemplo, nós temos aqui muitas mensagens por dia. Eu recebia no início mensagem de mulher mandando foto.
foto pra mim. Sabe o que eu fiz? Eu falei assim, cara, isso é tentação? Porque eu sou um humano normal, eu sou um homem. Claro. Eu falei assim, eu vou cortar isso, eu vou cortar o mal pela raiz. Lógico. Eu não quero isso. Lógico. Eu quero olhar pra minha mulher somente. Então o ataque, as pessoas têm que entender, Márcia, que o ataque, ele é subliminar. Ele é sutil. Pensamentos que vêm na nossa mente. Coisas que você começa a pensar que antes você não pensava, porque a traição, ela começa sutilmente na cabeça. Principalmente claro. do homem que tem isso. Claro. Ele olha uma foto, ele curte. É assim que começa, sutil. Um comentário. É assim que começa. Então, para explicar para você, existe um processo que tem que ser passado, que eu explico, sobre os ataques, que são a quebra de princípios. De novo, volto para o princípio. Mas esse é uma ataque lei. acontece por quê? Porque a pessoa não está espiritualmente conectada, simplesmente? Ou por quê, exatamente? Porque ela não está conectada com Deus, que é a primeira coisa, com a palavra de Deus, que é a Bíblia. É por isso que acontece, porque a pessoa, ela tá ali, ela não consegue aprender sobre esse princípio, sobre essas regras que me blindam no relacionamento. Vou te dar um exemplo, tá? Como que vem esse ataque? Quando eu quebrei, e fazia menos de um ano que eu tinha passado por um câncer. Então eu tava quebrado, menos de um ano, passado por um câncer. Vendendo roupa como sacoleiro com a minha esposa. Eu falei assim, cara, nós estamos literalmente comendo pão que o diabo amassou. Eu falei, Senhor, carrega a cruz, mas é pesado isso aí, tá difícil. Eu falei assim, e agora, o que eu vou fazer? A primeira coisa, Márcia, quando eu comecei a vender roupa com a minha esposa, o ataque ele vem na mente, nas emoções. Eduardo, como que eu me blindo? Estuda sobre inteligência emocional, sobre gestão emocional, sobre as emoções que você sente. Toda emoção é genuína. Você precisa expor isso. Você precisa mostrar que não está feliz. Você não tem que ser agradador ou agradadora no relacionamento por 20 anos para se sentir aceita. E aí eu consegui entender isso com a minha mulher, que eu precisava lembrar ela, Márcia, do porquê a gente estava lutando por aquilo. De novo a gente volta, Eduardo, é muito fácil falar isso, porque hoje você tem uma visão já existencial. Não, lá atrás eu estava quebrado. Lá atrás eu não tinha esse conhecimento, só que eu comecei a buscar pessoas e conselhos certos, mas de pessoas que me davam direção do destino, aonde eu não estava com pessoas que falavam mal dos outros, pessoas que não queriam a mesma coisa que eu queria. E aí eu peguei minha esposa um dia, levei ela numa concessionária, que era a Porsche, e nós quebrados. Eu entrei na concessionária, eu fiz ela olhar os carros, mesmo sem condição financeira. E eu falei assim, vamos fazer um test drive no carro? E a gente quebrado. E o vendedor achando que a gente estava bem, né? Eu falei, não, vamos fazer o test drive. Eu falei, não, vamos fazer, show de bola. Quebrado. Mas não tinha nada no bolso. A cara de pau nós já temos, só falta grana. Não, eu entrei na Porsche com ela, falei assim, eu vou te levar num lugar hoje. Ela falou, aonde? Vai ser para comer? Eu falei, não é de comer, vai ser melhor que de comer. Chegamos lá, quando ela entrou, ela assim, o que você tá fazendo aqui, maluco? Eu falei para ela, vamos fazer um test drive na Porsche hoje. Ela falou, tá, mas a gente não tem nem o que comer. Eu falei, mas ele não sabe. Nós já acessamos isso. Presta atenção. Pego ela, chego no vendedor, o vendedor olha para nós, diz assim, tá bom, vou fazer o test drive. A gente pega um dos carros mais caros da Porsche, faz o test drive, rodamos um monte, paramos, agradecemos eles, entramos no carro, fomos embora. O carro ficou do lado. Ela falou assim, falar, vocês colocaram o carro longe, né? O carro estava do lado. Aí a gente chegou e ela falou assim, amor, eu quero uma Porsche agora. Por que eu tô falando isso? Não é sobre o Porsche, claro, mas é sobre você lembrar a pessoa que está contigo, para onde vocês estão caminhando e por que vocês estão caminhando juntos. Eu sei que é desafiador. Eu sei que é muito desafiador. Porque a vida real, ela é totalmente diferente da vida ideal, da vida de Instagram, da vida de rede social, de vídeos curtos que falam para você aceitar tudo num casamento. E não é sobre isso. Quando uma mulher chega para mim e fala que está passando por abuso, por assédio, como que você vai dizer para a pessoa continuar num relacionamento onde ela está sendo maltratada? Não existe isso. Então você não pode tolerar. Amada, você que está aqui, não tolere isso na sua vida. Não tolere mais um dia. Você não pode tolerar isso. Acredite que você merece melhor.
Porque a Com mulher que certeza. fica nisso é porque ela não acredita inconscientemente, que ela mereça algo diferente disso. Por isso é que ela aceita isso. Exatamente. E aí eu falo, foram 19 anos que a nossa amiga colocou aqui, né? Uma 19, a outra 30 e apareceu agora uma outra de 18. De Olha quanto 18. tempo. Não é um ano, não é 2 anos, são 18 anos querendo. Eu falo assim, você fez o melhor que você podia, minha amiga, dentro do casamento, lutou, batalhou por ele, tá sofrendo, tá acontecendo isso, esse tipo de assédio que uma falou aqui, que o pai, ele queria tirar os filhos dela. Ei, você tolera tudo aquilo que você acredita que merece. Chega, hoje é o basta aqui. Hoje é o basta. Claro, né, Márcio? Eu falo, é o que eu ensino. Você tem que fazer o melhor que você pode dentro do casamento. É o que eu ensino. Ah, Edu, eu quero me divorciar, eu quero terminar. Eu falo assim, tá bom, vamos entender o contexto? Porque cada mulher aqui de 18, de 19, de 30 anos tem uma história vivencial por trás. Aonde a gente tem que entender, tem que buscar terapia sim. Gente, eu sou total a favor de terapia, total a favor de você buscar. Mas antes de tomar qualquer decisão hoje, é o conselho que eu daria aqui, que, Márcia, é transformador. Ora. Edu, não sei orar. Ora para Deus. Ele está aqui. Ele vive dentro de você. Você é uma filha amada. Você tem que pedir direção e sabedoria para ter maturidade sobre os próximos passos. Porque se você entender que não pode continuar no casamento, lembre-se, você tem que ser madura o suficiente para dar os próximos passos sem se machucar. Sem machucar a vida de quem você construiu uma vida. Ah, Edu, mas eu não consigo, fui tão humilhada. Lembre-se, a boca fala do que o Olha, coração está desculpa, cheio. olha que absurdo que Hum, a Maqui falou. Peraí, hum. onde está? Ah, que Ela pena falou que eu assim, não mas estou como conseguindo ler os assim? Bom, comentários. eu não achei mais o comentário. Ela fala, não, mas como assim Deus não agrada da separação? Oi? Deus não agrada é desse autoflagelo. Porque Deus não agrada a separação quando existe uma união. Nesse caso, não existe uma união, existe um autoflagelo. Agora eu vou ajudar ela, que talvez ela está presa na religiosidade. Tá? O que a religiosidade faz? Você tem que aceitar tudo e qualquer coisa. Pensa comigo. Você acha que Jesus Cristo... Vamos olhar agora para o que está escrito. Foi há 2000 anos atrás que ele estava na época em Jerusalém, ele estava lá com os mestres, com os estudiosos, ele estava falando sobre separação. Que o quê? Você pode se separar de acordo com o que está escrito, tá, Márcia? Ou por morte do homem, você pode ter um novo casamento, ou por traição. São as únicas coisas que a Bíblia, a sabedoria fala, que você pode construir depois um novo relacionamento, que você não vai estar adulterando, tá bom? É o que está escrito. Só que eu quero ensinar uma coisa para ela. Isso foi há 2000 anos. Você acha que Jesus ia aceitar uma mulher sendo, muitas vezes, assediada dentro de um casamento? Sendo espancada dentro do casamento? Não, porque está escrito que é só morte ou traição. Minha Humilhada. amiga, abra a sua mente, humilhada, abra a sua mente, que a religiosidade, ela está Pior destruindo as coisa. pessoas. Pior Você coisa. não pode viver uma vida assim. Você acha que um pai, eu estou falando de Deus agora, o seu Deus, você acha que Deus, ele quer que você viva 30, 40, 50, 60 anos sendo humilhada, pisoteada, sendo às vezes estuprada dentro de um relacionamento? Não faz sentido. E outra coisa, além disso, que obviamente não faz sentido, porque se Deus é amor, se Deus é. Né? Não pode ser isso. Deus não vai fazer você colocar essa penitência e sobre si mesma. Agora, mais do que isso, eu diria o seguinte: para de querer ser Deus. Porque quem faz milagre é Deus, não é você. Então a mulher às vezes fica dentro de uma relação falando, mas eu tenho fé que eu vou transformar. Não é teu trabalho transformar essa pessoa, esse é o trabalho dela. O teu trabalho é transformar a si mesma. Se você não pode ficar bem nessa relação, fique bem fora dessa relação. Eu sou totalmente contra a ideia do sacrifício, que eu sei, atenção, que todas nós mulheres, quando tomamos essa decisão, já fizemos a nossa cota de sacrifício.
Já fizemos a nossa cota de sacrifício. Nenhuma mulher sai de uma relação levianamente, não está na natureza da mulher. Então, pense assim, quando você pensa em sair, na minha opinião, é porque já deu a tua cota de sacrifício. Você falou algo assim, eu acredito que precisa sim os dois se entregarem de corpo e alma, viver o casamento, o relacionamento e entregar o melhor, sabe? Entregar o melhor, fazer o melhor, porque eu também acredito, Márcia, que depois que você faz o teu melhor e não tem mudança, porque você tem que orar por você e orar pelo outro, mas quem convence, está escrito, é o Espírito Santo. A oração ela tem esse poder, mas não é o seu papel sobre puxar e querer que o outro faça diferente. É sobre você, que nem você disse agora. Então, sim, e é impressionante. Se a gente for ver por estatística de divórcio, né, falando agora de divórcio de casamento, não de namoro ou de pessoas que só moram juntas, era 17 anos, já está caindo para 12. E quem está tomando a frente, muitas vezes, 90% é o homem. É o que você acabou de falar. A mulher, quando desiste, é porque ela fala assim, eu não consigo mais, eu não suporto mais, chega, chega. Então faz muito sentido isso que você falou. Peraí, deixa eu ler aqui. Ai, tanta mensagem, peraí. Jesus também disse que da maneira que o homem... Ai, peraí. No meu caso, meu marido tem 4 horas para dar rua. Tem como? Não consigo ler aqui, que entra muita mensagem, peraí. Jesus também diz, da maneira que o homem olhar para outra mulher, ali ele já cometeu adultério. No meu caso, meu marido tem 4 olhos para as da rua, e eu não sei se ele já traiu. Gente, para de se preocupar tanto com o homem que ele já traiu. Eu acho, mulherada, como mulher, eu não sou, obviamente, uma pessoa espiritual, no sentido do desenvolvimento espiritual. Eu sou uma pessoa espiritualizada, diferente. Mas eu acho que do ponto de vista de mulher, eu vou falar para vocês, se está doendo, é porque está fazendo mal. E se está fazendo mal, você precisa tomar uma atitude. Esse negócio de, mas é que ele não chegou a trair, está doendo, está incomodando, está fazendo mal. Não tem como. Agora, a questão da traição, né? Eu não... Olha, eu vou falar uma coisa polêmica, posso falar? Eu não acho que a traição é a pior coisa no relacionamento, a traição física. Eu não acho. Eu acho que a pior coisa no relacionamento é isso. É você humilhar a pessoa, é você sufocar a pessoa, a essência dela, o crescimento dela, é a pessoa se sentir amedrontada, é a pessoa se sentir acuada, com medo de contrariar o parceiro, que não está agradando o parceiro, o que o parceiro vai achar. É uma tensão constante que a pessoa vive como ela estivesse sempre em julgamento. Sabe, ela não está se sentindo de igual para igual, ela está se sentindo servindo a um senhor, que é um senhor severo, que ela não sabe mais como agradar e que pode não gostar do que ela está fazendo. Isso é terrível. Quando a gente fala de traição, é algo muito individual, né, Márcia? Porque assim, a mulher chega assim, ele me traiu, e agora falando sobre fisicamente, depois eu puxo o que você disse, devo ou não devo continuar com ele? Edu, a minha resposta é sempre igual. Eu falo assim, o perdão, ele é obrigatório. Tá escrito, perdoai para ser perdoado. Eu não sou melhor do que você, eu não sou melhor do que a pessoa que me traiu. Eu te perdoo. Mas conviver é opcional. Exatamente. Guarde isso, você que está aqui. O perdão é obrigatório porque o perdão faz bem pra gente. O perdão liberta. O perdão não é sobre o outro, é sobre você. O perdão ele liberta emocionalmente as pessoas. Porque tem gente que está caminhando com culpa a vida inteira. É como na estrada da vida, ela está dirigindo o carro, ao invés de ela olhar no vidro da frente, ela fica olhando no retrovisor, nos espelhos, sentindo culpa, achando que foi ela ou ele que gerou isso, e não é sobre isso. O perdão, ele liberta as pessoas, ele não é sobre o outro, é sobre eu entender que eu estou livre e que aquela pessoa, ela tem a responsabilidade sobre os atos dela. Então, é claro, eu perdoo e devo continuar, Edu. Aí é com você, minha amiga, aí é com você, meu amigo. É a sua história. É você entender sobre isso. Não sei se faz sentido para as pessoas que estão aqui. Eu não consigo ver o comentário, Márcia. Não, é que agora está só entrando pessoas. Só entrando. Tá. Só está entrando pessoas. Porque, gente, depois eu vou postar a live no YouTube e vou postar no Instagram também, tá? Porque agora a gente está só em captação e é um momento importante, porque vocês que estão aqui têm condições de colocar
a situação de cada um de vocês. Porque eu acho que a maioria das mulheres que vive essa situação, que se submetem a essa situação, elas não precisam de... Não é questão de falta de dinheiro, de falta disso, daquilo. É falta de apoio. Apoio como ser humano, apoio como mulher, apoio como pessoa. Então, seja um apoio espiritual, seja um apoio comportamental. Porque, por exemplo, eu acho que você, do teu lado, você dá um apoio espiritual, não é? Eu, do meu lado, eu acho que eu dou apoio comportamental. De botar a pessoa para frente, de fazer a pessoa pensar, dela se motivar a ser dona da sua história, né? Dirigir o seu próprio carro e não viver no carro, no banco do passageiro. O meu livro chama O Problema é Você, porque tudo que nos acontece, o problema somos nós, não é o outro. Ninguém está me obrigando a nada, a não ser eu mesma. Agora, a gente, como o mundo, a vida é material e espiritual, só materialmente ela também não tem força. Não, não tem. E até você falou do livro, eu escrevi um livro também chamado Acorda para a Vida, onde eu falo para as pessoas, Márcia, sobre como você se liberta da prisão financeira, emocional e espiritual. São 3 áreas. Espiritual? Como você se liberta da prisão financeira, emocional e espiritual. Onde eu ensino as pessoas como você se liberta disso. E eu tenho um capítulo que eu falo só sobre relacionamento. Então, você falando sobre isso, de responsabilidade, sobre dirigir o próprio carro, quando eu me posiciono assim, Márcia, eu me posiciono como um adulto. E muitos homens, eu falo principalmente dos homens, que é o universo onde eles vêm para conversar comigo, não se posicionam como adultos, se posicionam como crianças. E grande parte da responsabilidade disso, além da psique masculina, é nossa, nós mulheres. Nós, como temos o papel de mãe, nós dentro do casamento assumimos o papel de provedor emocional. Então a gente fica assim, não, mas ele está cansado, mas você também, tá? Não, mas é que homens não sabem. Quem falou que homem não sabe fazer isso? Porque não ensinou. Ele tem que aprender. Não é? A gente pensa em todo mundo e ninguém pensa na gente. Então, esse é um papel muito importante que a mulher tem que reconhecer a responsabilidade dela, tanto como mãe de homens, como mulher de homens. Porque eu sou mãe de um homem. O meu filho, hoje, ele é casado. Às vezes eu ligo meu filho e falo, o que você está fazendo? Ele fala, estou fazendo almoço. Casa do meu filho brilha, meu filho trabalha, obviamente, não é? A mulher dele trabalha, obviamente, e os dois trabalham. Meu filho limpa a casa, meu filho, porque ele foi criado assim. É sobre servir, porque a gente vem de uma cultura que separou papéis e não pode mudar esses papéis dentro da casa. Você acabou de falar algo. Aqui em casa eu ajudo, passo aspirador, passo pano, não tem problema nenhum. Eu sempre, quando a minha mulher diz assim, ei, me ajuda nisso, óbvio que eu ajudo. E tem que chegar num ponto dentro de casa onde eu ajudo em todas as coisas. E eu vejo, agora vamos lembrar para algo que me veio. Por que os casamentos ruins nos primeiros 3 anos de recém-nascidos? Porque o homem ele não está ali presente, ajudando, ele não está ali. O homem ele se torna egoísta, ele não entende esse momento. Você foi mãe, Márcia, você sabe como é que é. Quem é mãe aqui, eu sei. Então esse aspecto, eu estou falando agora, você falou da psique masculina, né, do homem em casa e da mulher ser a mãe. O relacionamento entre homem e mulher é um relacionamento de adulto e não de pai e filho, não de mãe e filho. O homem quer trocar de mãe. Uma mãe que ele nasceu e outra mãe que ele dorme junto, gente. Esses tempos, eu não sei o que eu fiz aqui. Minha mulher falou, viu, eu não sou sua mãe. E aí eu falei, é verdade. Só que eu tenho humildade no meu coração para reconhecer e falar assim, me perdoa, realmente eu agi errado. Então agora, falta isso, sabe? Eduardo, agora eu vou te fazer uma pergunta muito importante, eu acho, fundamental, e uma pergunta polêmica, que inclusive tem gerado muito debate aí nas redes ultimamente, porque algumas pessoas colocam isso de uma forma até bastante babaca, né? Não sabem nem colocar isso, essa questão.
Sob o ponto de vista espiritual, eu não estou falando social, nem nada disso, tá bom? Como é? O homem deve ser o provedor ou a mulher deve dividir as despesas? O homem deve ser o provedor, você diz assim, questão financeira só, isso? Questão financeira, é. Olha, aqui em casa, o que eu vivo com a minha mulher, eu falo o seguinte, eu vou prover, mas se você quiser trabalhar, você trabalha. Só que a provisão, ela não é sobre você... Tem que entender uma coisa. A palavra submissão, Márcia. O que as pessoas entendem sobre ser submissa? Elas entendem que a mulher está embaixo do homem, que ela está caminhando nos pés do homem. Eu imagino assim, agarrando o pé do homem, sabe? Só que tem algo que eu explico no casamento. Submissão é sobre a mesma missão, mesma direção, os dois caminhando junto. Então, o que eu vejo aqui? A provisão é, eu pago as coisas aqui de casa. Eu pago. Eu vou prover. Mas se ela quiser trabalhar, ela vai trabalhar, que nem ela trabalhou. Se ela quiser fazer o que ela quiser, ela é livre. Ela é livre. Agora, a estação de vida que ela quer ficar em casa. Eu respeito, falo, tá ótimo, que fica em casa, tá bom. Porque ela não trabalha em casa, né? Pelo amor de Deus! Eu falo assim, amor, o que você faz em casa? Eu falo assim, se eu fizesse 10%, eu iria ficar... Ela acorda cedo, ela vai pra academia, ela faz isso, ela faz aquilo. Eu falo assim, mulher, eu não conseguiria fazer isso. Então é essa mentalidade que as pessoas não entendem. E a gente vê hoje as pessoas falando sobre, não, porque a mulher ela tem que só ficar em casa. Porque isso, aquilo. Eu falo, gente, não é assim, não é. A mulher ela tem que fazer o que ela quiser. Se ela quer trabalhar, ela trabalha. Se ela quer ficar em casa, ela fica em casa. Ela faz o que ela quiser. É isso. Certo, mas acontece que hoje está vivendo uma era onde assim, a mulher a mulher é independente, ela tem que bancar, ela tem que pagar metade das coisas e tal. Tudo bem, que a mulher seja independente é a melhor coisa que ela pode fazer, porque ela não vai se submeter a essa situação por falta de meios e recursos para viver autônoma. Pronto, tem que ser independente para você. Agora, Márcia, eu aprendi por todos os meus estudos de espiritualidade, na Cabala, no Kybalion, nas leis herméticas, tudo que você puder imaginar, no budismo e tal, que o homem, a parte masculina, tem que ser o provedor da relação. Porque o homem é a energia de doação. Tanto que, inclusive, sexualmente, no ato sexual, a gente vê que o homem... A mulher recebe. E a mulher é o receptor. E quando contrariamos esses princípios universais, que também são princípios espirituais, nós estaríamos, então, em desacordo com a lei do relacionamento sob o ponto de vista espiritual. Então, não é social. Entende? Então, eu dizem, mas não, eu que banco a casa. O casamento degringola. Segundo a espiritualidade que eu aprendi, tá, gente? Que pode estar errada, hein? Presta atenção, que eu não estou dona da verdade, nem quem me ensinou, foram os mestres cabalistas, que pode estar errado. E você, o que você acha dessa visão que eu estou te falando aí, a mulher, quando começa a prover também, materialmente falando? Porque a mulher, espiritualmente, ela sempre proverá. A mulher é a luz, né? A mulher ela é a energia, a mulher ela vai nutrir a relação e o homem vai proteger a relação. Você acha também que isso pode ser um fator determinante no fracasso da relação, espiritualmente falando? Com certeza, porque a provisão ela vem do homem. É isso que a gente estava falando aqui. Aqui em casa, por exemplo, e o que eu ensino é, quando eu comecei a sair com a minha esposa, que era minha namorada na época, eu vou pagar. Não é que eu estou dizendo que ela não tem condições, mas não é sobre vamos rachar. Não é sobre isso. Eu vou pagar. Eu fui ensinado assim pelo meu pai, de se posicionar como homem. Eu sou o homem da casa. Eu vou para a guerra. As pessoas têm que entender o seguinte, que o homem vai para a guerra. É isso. O homem é o fronte. É isso. E a mulher, ela nutre, ela cuida. A mulher, ela colhe, a energia feminina. Se a gente for aqui para sobre energia masculina e feminina, eu estudo muito sobre isso também para conseguir linkar com a espiritualidade. O homem, ele tem mais energia masculina e a mulher tem energia feminina. É natural isso. Claro. Só que você pega uma mulher que tem energia masculina com um homem que tem energia feminina e eles estão em disfunção no casamento,
vai ruir. Por quê? Porque a mulher, naturalmente, e se a gente for ver, antropologicamente, agora eu vou citar as mulheres que estão aqui e os homens. Antropologicamente, quem saía para caçar? Era o homem. O homem. O homem vai caçar, ele que vai para a mata, para a selva. A mulher ficava cuidando, nutrindo, dando carinho. Tanto que o homem, quando chegava com a caça, a mulher mordia as coisas. Por isso que o paladar da mulher é muito mais aguçado. Sim. É por isso que o homem, quando abre a geladeira, ele não sabe onde está a margarina, e ele pergunta, onde é que está a margarina? A mulher fala, está na tua frente, como é que você não enxerga? Por causa da visão antropológica. Então, a questão de provisão é do homem. Existe algo que está minando a internet, que é onde está botando disfunções de relacionamentos. É o homem que provê. É o homem que tem que tomar frente. E é mesmo, gente. Sabe por quê? Porque vocês imaginam o seguinte, o homem tem a energia masculina, de provedor, de ir para a guerra, de proteção, de forte. A mulher tem a energia feminina, de carinho, de amor, de tudo, de nutrição. Imagina a hora que ela fica a provedora, ela fica o macho. E o homem, ele já não se encontra mais no papel dele. Vocês têm que parar e pensar. Você é a mulher, fique no seu papel de mulher. Ah, mas o homem não quer. Problema dele. Ah, mas eu ganho milhões. Olha, na cabala, os cabalistas falam o seguinte: se você ganha milhões e o teu parceiro ganha tostões, você não vai no restaurante 3 estrelas Michelin. Você vai lá na lanchonete da esquina, mas onde ele possa prover. Não tira a luz espiritual do teu parceiro. É sobre não tirar a luz espiritual, gente. E não sobre economizar dinheiro, quem paga, quem... Não é isso. Não é isso. É muito maior que isso. Quando aconteceu tudo isso da quebra financeira, a minha mulher falou assim, é a sua responsabilidade agora. Você é responsável por prover de novo essa casa. Mas eu quero te falar o seguinte, enquanto eu ver que você está indo para a guerra, ela falou bem assim, enquanto eu ver que você está indo para a guerra, provendo, lutando pela nossa casa, a nossa família, se eu tiver que recomeçar contigo embaixo da ponte, para depois nós ir para casa que a gente quer, eu recomeço. Mas eu tenho que ver você. E é isso que as mulheres não estão entendendo. Ela está indo para a guerra, ela está indo fazer tudo, e o homem está ficando com o papel dele. Minando a força dele. A força dele. O homem é a energia de expansão. Eu acho muito legal entrar nesse assunto, porque é muito legal você linkar com a energia comportamental da pessoa. O homem é expansão, o homem é ativação. O homem, ele vai, ele que faz. E as mulheres não estão sendo cuidadas, porque inicialmente toda mulher precisa de 3 coisas: atenção, segurança e presença. Inicialmente, qualquer mulher precisa disso. Atenção, segurança e presença. E as mulheres, elas não estão olhando para isso, Márcia. Não. Elas estão querendo fazer o papel masculino e cobrar do homem o papel masculino. Então é assim, se você é o homem, você está querendo cobrar que o homem seja o homem, é muito homem numa mesma relação. A gente está falando aqui de homem, gente, energia masculina, tá? Não quer dizer homem com homem, não. É energia masculina. Então, assim, eu sou mulher, estou dentro da minha energia. Por exemplo, eu sou uma mulher que eu tenho muita energia masculina, que eu tenho muita energia de ação. Por quê? Porque eu tive a ausência do pai na minha vida. Então, me tornou numa mulher com muita energia de ação, energia masculina. Mas no relacionamento isso me prejudicou demais, gente. Enquanto eu não acordei e falei, oi, volta lá, mulher. E lá no relacionamento tem que ter energia feminina. Você falou tudo. Essa ausência do pai, a ausência de experiências que você teve lá atrás, de ser cuidado, de ser a menininha dos olhos do pai, significa que eu não cresço, de fato, trabalhando a minha energia feminina. E pensa, Márcia, quantos anos você continuou sendo assim sem saber? Sabe? Quantos anos? Então tem gente que está tendo acesso a esse conteúdo aqui que hoje ela pode fazer uma mudança completa na vida dela. Talvez ficou 30 anos. Olha só. 30 anos dentro do relacionamento querendo ser o masculino. Já pensou? Pensou?
querendo ser masculino, a síndrome da salvadora, a síndrome do o meu pai. Muitas mulheres não têm essa figura do pai, e é como eu disse no caso da Cíntia Chagas. Aí essa mulher pode ser bem-sucedida, pode ser tudo que vocês quiserem, mas ela não tem a figura do pai. Então ela pega qualquer, a figura masculina, que se forma, né, até uma certa idade na vida da mulher. O protótipo, né, o arquétipo do masculino. Então ela pega qualquer coisa, qualquer traste, e joga dentro desse arquétipo, porque ela não tem referência. E não é uma coisa de inteligência, gente. É uma coisa muito mais sutil. É uma coisa comportamental, inconsciente. É outra coisa, são outros padrões. E aí a mulher também entra na síndrome da salvadora. Ou quero conquistar o afeto desse homem, que é o afeto do meu pai. Ou eu não me liberto desse homem porque não posso me libertar do meu pai. Porque o meu pai manda em mim. Quer dizer, tem mil coisas que a mulher precisa entender. Eu digo a mulher, é claro que eu também acho que existam homens com muitos problemas nesse sentido, com relação à figura materna. E às vezes vivem relações com mulheres que são extremamente tóxicas também. Mas, via de regra, o que a gente vê mais é com os homens, é os homens mais tóxicos e é o feminicídio crescendo. Isso me preocupa demais, né? É que a mulher, gente, é o seguinte: pelo amor de Deus, vamos buscar conhecimento. Conhecimento é poder. Conhecimento é poder. Vai estudar, vai ler tudo, vai ver coisas que edificam. Para de ficar vendo bobagem na internet, sabe? Vão seguir perfis que tragam alguma coisa para a sua vida, que engrandeçam. Concorda, Maneiros? Totalmente. Eu acredito que o conhecimento ele liberta, porque as pessoas são dois aspectos. Comportamental, ela reproduz comportamentos que ela aprendeu na infância, na adolescência. Mulheres que têm um padrão de homem e elas continuam repetindo isso na vida delas. Homens que têm um padrão de mulher, de uma mãe narcisista, de algo, e buscam isso em mulheres. Você falou tudo. E tem um aspecto espiritual, que é o quê? É você se desenvolver através dos princípios. É por isso que eu falo, Márcia, para as pessoas: olhe para a sabedoria milenar como um livro. Tira a religião. Só para você entender, da Bíblia saíram mais de 1.500, 2.000 religiões. Exato. A religião foi criada pelo homem. É um dogma, gente, para dominar pessoas. Aprendam isso. Uma pessoa que vive o princípio, o que é o princípio? É o que está escrito ali dentro. Tem coisas poderosas de relacionamento. As pessoas não entendem que a Bíblia fala sobre dinheiro, sobre sexo. Vai falar isso com alguém que é religioso. O quê? A Bíblia fala sobre sexo? Sim, meu amigo. Vai ver lá Salomão falando dos seios da mulher dele, aonde ele comia como uvas. O cara fica chocado de ter escrito isso. Então você também, sobre eu a acho parte que as pessoas não sabem a importância, que eu acredito muito, da promiscuidade sexual, né? Você é puritana, sou puritana nada, sou uma mulher que estuda. Cada parceiro sexual, o que traz de energia pesada para você, então, ficar tendo uma noite com um, que sou liberal, sou liberada. Então, fica pegando aí a energia do. Vai cada noite com um, às vezes não sabe nem o nome. Sai numa noite, beija dois, para não dizer que ficou com 10 de forma sexual falando. Eu fico chocada, sabe? Você lembra que você me perguntou sobre ataque espiritual? Lembro. Uma das formas é através do sexo. O sexo com quem não está na aliança, total. Comportamentalmente falando sobre fisiologia, que é o corpo, a gente fica com isso, carrega os genes mais de 6 meses da pessoa. Gente, estou falando de ciência aqui. Ciência você está carregando. Imagina espiritualmente o que você está carregando daquela pessoa. Porque o ato sexual, ele é o ato mais forte, é a conexão de duas almas. E aí você, que nem você acabou de falar, Márcia, sai numa noite, fica com 2, 3, e o pior, acha que isso é poderoso, mas isso não é poder, isso é destruição de si mesmo. É mesmo. Isso é destruição de quem é. É destruição de quem você é. E você começa a aceitar cada vez coisa pior, tá? Presta atenção, como que iniciou e como que tá. Exatamente. E olha só, depois que houve essa explosão, gente, pensa bem, pode ser besteira, pode ser, claro. Sempre dou o benefício da dúvida para qualquer coisa, né? Porque, como dizem os franceses, e aqueles idiots que ne changent pas d'avis, quer dizer, só os idiotas não mudam de opinião. Eu não me considero idiota, então eu gosto de ficar mudando de opinião assim que eu encontre uma teoria mais interessante. Mas vejam só, depois que começou essa explosão da liberação sexual,
Ah, você está querendo dizer que a mulher... Não estou querendo dizer nada, estou falando da explosão. Que todo mundo achar bonito, dormir com todo mundo, sem compromisso, 10 parceiros, 500, não precisa nem saber o nome. A sociedade não se deteriorou, não? Ou não? Totalmente. Hoje a gente vê pessoas que alguns aplicativos é como um iFood de sexo. A pessoa abre ali e vai passando. É. Ela não se valoriza. É óbvio que deteriora. É óbvio que você começa, de novo, gente, você só não acredita no mundo espiritual porque você não vê. O emocional, pessoas estão sendo tratadas da parte emocional porque é como um buraco negro, vai sugando. Um dia você sai com um, no outro dia está saindo com outro. E aí quando você vê, todos os dias você está saindo com mais de um parceiro, uma parceira. E é óbvio que vai deteriorar. Porque aí você tem algo que é o quê? A base de tudo está na família. Tudo começa na família. Acabou. Então não faz sentido. Não E tem eu tenho certeza, família. Márcia. Não tem mais família. Ter família agora é uma coisa até brega, sabe? Que a pessoa, não, imagina, aí acha graça, aí, olha, gente, eu não sei. Eu sou, como diz o outro, eu não sou antiga, eu sou vintage, né? Mas eu, nesse ponto, eu sou totalmente tradicional nos princípios, entendeu? Porque não dá para viver essa bandalheira, não dá, eu não acho graça, eu crio minhas filhas dentro do mesmo princípio. E meu filho também crê assim, sabe? Eu não acho que liberou geral nada, porque tudo isso tem um peso muito grande, espiritual, emocional, na nossa vida. Tem um peso muito grande. Isso sem contar as outras consequências. Quantos filhos que nascem, hoje a gente vê no meu jornal diário, eu falo tantas coisas, mulher que pegou, matou o filho, abandonou o filho. Por quê? Porque são pessoas, esses filhos são filhos do nada, são filhos da bandalheira. Essas vidas vêm ao mundo por pessoas que não têm a menor estrutura nem para cuidar de si mesmas. E aí você vê famílias disfuncionais de novo, você repete padrões, porque você não teve talvez a presença do seu pai. Aí você repete padrões comportamentais, vai lá, faz um filho com um, faz um filho com o outro, 3, 4, 5, e vai fazendo assim, e a vida vai indo. Só que isso é um buraco negro, de novo, a gente volta. E aí o que acontece? Viver no princípio é algo que hoje as pessoas acham brega. Para quem não sabe o que é brega, não tem valor, não tem estima. Só que, gente, você viver sobre princípio de uma família estruturada, com um homem que provê, você não faz ideia. De uma mulher que ali é virtuosa, ela é acolhedora, ela é carinhosa, ela tem o papel dela. Vocês vivem uma vida extraordinária. Só que precisa de uma... É extraordinária. Exatamente, gente. E isso não tem nada a ver. Ter valores. Ter valores. Aí a gente está falando de valores e princípios. Ter valores não tem nada a ver com ser retrógrado, com ser antiquado, com deixar de viver tudo que a vida oferece, com não ser moderno. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem a ver com quando você tem valores, você deixa de viver sobre a pressão da sociedade que destrói. E a sociedade hoje tem uma pressão pela destruição. Tem, porque falta posicionamento. As pessoas se posicionarem na identidade. O que é identidade? Eu saber quem eu sou, de novo. Quem eu sou? Eu sou um filho amado por Deus. Eu sei quem eu sou. Então eu tenho o meu papel bem definido. Eu sei que eu sou o provedor da casa. Por exemplo, eu recebo mensagens de homens falando assim: nossa, minha mulher, ela pega o cartão e nem me avisa. Eu falo assim, irmão, você está casado com ela. Como que você quer? Como que você quer ter a sua conta bancária e ela dela? Você quer dividir dinheiro, cara? Vocês casaram, vocês são um. Se a minha mulher não tem nem pedir pra mim. E se ela pedir, eu fico bravo com ela. Falta posicionamento dos homens. Aí a gente voltou de novo. Numa sociedade onde, infelizmente, se confunde o feminismo com o femismo. São duas coisas opostas. São duas coisas diferentes. Não é sobre a mulher ser maior que o homem ser maior que a mulher. Não é sobre isso. É cada um ocupar o seu lugar. Sim, exatamente. Sobre cada um ocupar o seu lugar. A mulher é a mulher, o homem é a mulher. Se eu quero um homem que seja um homem, então eu vou ser uma mulher que é uma mulher. Do contrário, eu não deixo espaço para que ele seja um homem. É isso.
É isso. Tá tendo os comentários aí, Márcia? Alguma coisa? Nossa, muito, é que são muitos. Não tô vendo. Tá travado para mim os comentários. Por que comentário não aparece para você? Bom, eu não sei, eu só sei que assim, o pessoal gostou muito dessa, deixa eu ver, dessa live e o que ela falou aqui, saúde, é que é muita coisa. Eu sei que o pessoal gostou muito desse nosso papo, eu também, e eu quero te agradecer, Eduardo, porque você está fazendo um trabalho indo contra a corrente, né? E a gente tem mesmo que ir contra a corrente, que é de trazer as pessoas de volta para o que é essencial, né? De volta para a essência, porque está tudo hoje muito doido, está todo mundo hoje cada vez mais longe do seu eu real, não é? Todo mundo está... E aí eu acho assim, às vezes eu falo, às vezes a gente só lembra que a gente é outra coisa, a não ser o que os outros pensam que a gente é, quando a gente pensa na ideia de morte, né? Que a ideia de morte nos remete novamente para, opa, o que eu sou, né? Porque enquanto a gente não pensa na morte, a gente vai vivendo, eu sou bacana, eu sou bonito, não preciso de nada disso, eu estou de boa, sabe? E de repente a vida vem, te dá um tapa e você, opa, e não é assim. Da noite para o dia. Não importa o final. Aliás, Salomão, só para a gente finalizar aqui e te agradecer também por esse tempo, sabe, Márcio? Porque tem que ter alinhamento da mulher com o homem e do homem com a mulher. Não é sobre os dois serem inconsequentes. É sobre os dois pegarem, por exemplo, a planilha financeira. Não fazem isso mais por quê? Porque é brega. Sentarem e verem os valores. Sabe? O que está entrando, o que está saindo. Vamos olhar para a nossa vida, quais são nossos planos, sonhos. Então falta esse alinhamento. Alinhar as expectativas do casal. São coisas tão simples, mas o simples precisa ser feito. Ele é difícil, mas precisa ser feito. Ele precisa muito. Então, quando a gente olha para o casamento em si, Márcia, e aqui eu quero deixar algo alinhado com as pessoas, é que o casamento não importa como você entrou aqui nessa live hoje. Importa o que você vai fazer depois que sair dessa live. É melhor o final do que o início. Salomão falava que é melhor o final de todas as coisas do que o início. Então, como você fez até agora, de coração não me importa. É a sua responsabilidade. Mas vendo esse conteúdo, agora você já sabe que não sabe algumas coisas. E você precisa agir e fazer sua parte. Agora a gente chega no nível de autoconhecimento. Ou seja, eu já entendi isso. Porque imagina, Márcia, sair daqui e você querer cobrar de alguém que nem sabe que não sabe. Mas agora quem está aqui? A pessoa nem sabe. A pessoa nem como que você cobra de alguém se ela nem sabe que não sabe. É verdade. É muito forte. Então, casamentos, relacionamentos têm a responsabilidade do homem e a responsabilidade da mulher. Não é um e não é outro. Agora, os dois não são dois, são um. É a mesma frequência, a mesma energia, mesmos ambientes. Alinhar, sentar, tirar o orgulho. Porque o que destrói o relacionamento é o orgulho, é a vaidade. O que destrói é o orgulho. É o ego, né? É o ego. É isso. Muito obrigada, Eduardo. Olha, gente, muito obrigada a vocês que estiveram aqui conosco nesse papo aí do Brasil, são meio-dia. Aqui está voltando a tempestade, está escurecendo tudo de novo. Ai, meu Deus. Mas a gente conseguiu. Obrigado, amiga. Olha, mais tarde eu vou postar a live, assim que possível. Lá no YouTube eu vou postar integral e vou postar alguns pedaços no Instagram. Tá bem, gente? Beijo no coração de vocês. Obrigado, minha amiga. Deus abençoe você e a sua casa. E eu não consegui ler os comentários aqui, mas sinta-se à vontade de ir lá conversar comigo também. Tá bom? Sim. Ok, a hora que eu postar, eu vou colocar o @do Eduardo lá para vocês. Tá bom, Beijo, gente? Muito obrigada. obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa tarde.